Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. Basquete feminino. Na noite deste domingo, o SESI Araraquara enfrentou o Vera Cruz Campinas e foi superado por 54-42, 29-14 no primeiro tempo, na Arena Concórdia em Campinas, pelo primeiro jogo das semifinais da LBF 2022. Em um jogo com a pontuação abaixo da média, mas muito disputado, o destaque da partida ficou para o lado do time de Campinas, que teve a ala Isabela Sangali como principal jogadora, anotando 10 pontos com 7 rebotes e 5 assistências, ficando com 14 de eficiência. Já a cestinha da partida foi a ala pivô Emanuele, também do Veracruz, sendo autora de 13 pontos. Pelos lados do time araraquarense, os destaques foram a ala Nani e a pivô Letícia Josefino, ambas marcando 9 pontos. Com o revés, a equipe do SESI precisará vencer no segundo jogo, que acontecerá no próximo sábado, dia 16, às 11h30 da manhã, no ginásio do SESI, para forçar o jogo 3, previsto para a segunda-feira, dia 18, às 7h30 da noite, também em Araraquara. Na primeira fase, o SESI Araraquara terminou na primeira colocação da classificação geral, somando 34 pontos, com 16 vitórias e 2 derrotas nos 18 jogos disputados. Brasileirão, os paulistas entraram em campo pela 16ª rodada. No sábado, o Red Bull Bragantino derrotou o Avaí por 4-0, em partida disputada no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. No domingo, teve o clássico entre Corinthians e Flamengo, e o Timão levou a melhor, ao vencer por 1-0 na Neoquímica Arena. Na Vila Belmiro, o Santos se reencontrou com a vitória e bateu o Atlético Goianiense por 1-0. Já no Mineirão, o São Paulo segurou o ímpeto do Atlético Mineiro e empatou por 0-0. Por fim, Fortaleza e Palmeiras ficaram também no 0-0 na Arena Castelão. A rodada será completada hoje, com o confronto entre Internacional e América Mineiro, às 8 horas da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre. Na classificação, o Palmeiras segue na liderança, só que agora com 30 pontos, e viu o rival Corinthians encostar, assumindo a vice-liderança com 29. Atlético Mineiro é o terceiro com 28, seguido por Fluminense e Atlético Paranaense, ambos com 27. O Inter aparece em sexto com 25 e o São Paulo é o sétimo com 23. O Santos aparece em oitavo com 22 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino é o 11º com 21. Ferroviária. Na manhã do último sábado, as equipes sub-15 e 17 masculinas da Ferroviária entraram em campo para enfrentar o Santos no estádio Cândido de Barros, no Jardim Botânico, e acabaram sendo superadas em jogos válidos pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A equipe sub-15 Grená foi derrotada por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Matheus Xavier ainda na primeira etapa. O resultado deixou o time comandado por Fábio Fukumoto em situação complicada na classificação do grupo 16, ocupando a terceira colocação com 3 pontos, mas viu o Botafogo abrir vantagem, indo para 9, já que derrotou o Olímpia. O Santos lidera com 12 pontos. Já na partida de fundo, o Sub-17, comandado pelo técnico Murilo Morbi, também acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1. O time santista chegou a abrir 2-0, com Rodrigo César e David na primeira etapa. A Locomotiva buscou a reação no segundo tempo e conseguiu descontar com Menegatti, mas não evitou o revés. Com a derrota, a equipe Grená ficou estacionada na terceira colocação com 4 pontos, enquanto o Santos foi para 8 pontos e ocupa a segunda colocação.
O Barretos derrotou o Tanabe por 4-2 e é o líder da chave com 10 pontos ganhos. A equipe sub-15 e 17 voltam a campo apenas em agosto, por conta das férias escolares no mês de julho. Os próximos compromissos acontecerão no sábado, dia 6 de agosto, longe de Araraquara. O time sub-15 enfrentará o Olímpia às 9 horas da manhã no estádio Teresa Breda, enquanto o sub-17 medirá forças diante do Barretos, às 11 horas da manhã no estádio Fortaleza. Já no feminino, as guerreirinhas grenás estrearam com goleada no Paulista Feminino Sub-15. Na tarde desse domingo, a equipe não tomou conhecimento e venceu o Primavera de Indaiatuba pelo placar de 12-0, em partida disputada no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Destaque da partida ficou para a atacante Gabi Rush, autora de 4 gols. Nogueira, Mariane, Ana Elisa, Júlia, Forner, Yasmin, Andreina e Sofia marcaram os outros tentos grenás. O placar poderia ter sido ainda mais elástico, mas a equipe acertou 3 bolas na trave, além de ter desperdiçado uma cobrança de penalidade com Duda Lima. Além do triunfo, esta é a maior goleada da competição até aqui, superando o 12-1 imposto pelo Centro Olímpico diante do Jundiaí Esporte Clube. Com o resultado, as guerreirinhas lideram o grupo 1 com 3 pontos e jogam pelo empate no segundo jogo diante do Primavera. A chave conta apenas com 2 equipes, já que o Estrela de Guarulhos desistiu de participar antes do início da competição. As 2 equipes voltam a se encontrar apenas no dia 30 de julho, um sábado, às 2 horas da tarde, com local a ser definido pela Federação Paulista de Futebol. Já o Sub-20 retorna a campo hoje, às 3 horas da tarde, para encarar o São Paulo no estádio Cândido de Barros, no Jardim Botânico, pela segunda rodada do Paulista Feminino da categoria. A partida terá transmissão da TV Ferroviária. Na primeira rodada, as guerreirinhas grenás empataram por 0-0 diante do Santos, no CT Rei Pelé, na Baixada Santista. Por isso, vão em busca da primeira vitória dentro da competição, jogando em casa. Já as soberanas venceram o clássico diante do Corinthians por 3-1, no Complexo Social do Morumbi, e lideram a competição. Série D, a Ferroviária está eliminada da competição. Noite do último sábado, a equipe foi derrotada pelo Bahia de Feira por 2-0, em plena Fonte Luminosa, pela penúltima rodada. Um primeiro tempo idêntico como aconteceu na partida contra o Nova Venécia, a Locomotiva conseguiu impor o seu jogo, mas desperdiçou inúmeras chances na Fonte. Mais uma vez, o travessão roubou a cena e tirou um gol de Bruno Xavier, além de boa atuação do goleiro Alain, salvando o Tremendão. Na segunda etapa, a equipe visitante conseguiu ser letal no contra-ataque e conseguiu abrir o placar aos 16 minutos com o atacante Janderson. A situação se complicou de vez quando o lateral direito Vinícius Oliveira acabou sendo expulso. Antes, o atacante Júlio Vitor também foi expulso, ainda na área de aquecimento, atrás do gol de entrada do estádio. O time continuou insistindo atrás do gol em todo o decorrer do jogo, mas acabou ficando no quase. Já na reta final, o Tremendão chegou ao segundo gol com o Eduardo, dando números finais no jogo. Com o resultado, a Ferrinha ficou com 16 pontos na 7ª colocação do grupo A6 e não tem mais chances de classificação à próxima fase, restando ainda mais uma rodada a ser completada. Desde o atual formato de disputa da competição, que é de 2020, esta é a primeira vez que a equipe fica na primeira fase da competição e encerra a temporada 2022 de forma prematura. Agora, uma nova reformulação no elenco deverá acontecer, visando a temporada de 2023
com a disputa do Paulistão. Na última rodada, a Ferroviária cumprirá a tabela diante da URT de Minas Gerais, no sábado, dia 16, às 4 horas da tarde, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!